Olá, seja bem-vinda. Olá para você que está assistindo essa live no replay. Seja bem-vinda. A live Autoconfiança é Poder. Aqui a gente fala sobre a autoconfiança feminina no mundo corporativo. E o tema de hoje é: tenho dificuldade de me impor com pessoas de opinião firme. Vamos conversar, vamos entender, vamos ter clareza sobre o que acontece, o que se passa aí dentro de você, quais são as consequências disso, entender o que pode ser feito, tá bom? Se você tem esse desafio na sua vida de conseguir se posicionar, de conseguir se colocar ali com mais assertividade diante desse perfil, fique aqui comigo porque essa live é para você. Então vamos lá. O primeiro passo é a gente entender, é ter clareza sobre o desafio na comunicação. Porque muitas pessoas chegam para mim dizendo que, Carol, eu tenho um problema em me comunicar. Só que, na verdade, a pessoa às vezes tem problema, tem dificuldade só em uma determinada situação e não de um modo geral. Então, é importante a gente separar as nossas dores, os nossos desafios por pacotinhos e não colocar tudo dentro de um pacotão, virar um bololô e dizer tenho dificuldade com isso, tá? Então vamos lá. Como você se sente diante de pessoas que são mais incisivas, de pessoas que são mais diretas, objetivas, falam alto, tem um tom de voz mais grosso, às vezes grita. Como você se sente diante desse perfil? E como você se sente diante de um perfil mais parecido com o seu, de uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais planejadora, mais analítica, que fala mais devagar, enfim. Como é que você se sente? O primeiro ponto é ter clareza de qual é o seu sentimento em relação a um determinado perfil de pessoas e qual é o teu sentimento em relação a outros perfis comportamentais, outros perfis de pessoas, tá? Para ter essa clareza a minha questão é só esse pacotinho ou eu tenho vários pacotinhos para trabalhar em relação à comunicação? O que eu recebo para mim geralmente Carol, o meu desafio, eu às vezes choro diante de pessoas que falam mais forte, mais firme, a pessoa tá errada e ainda assim eu fraquejo emocionalmente, eu me desmonto emocionalmente. Esse é um caso mais extremo de chorar, né? Mas tem pessoas que não conseguem compartilhar informação, tem pessoas que concordam com o outro mesmo querendo não concordar. Tem pessoas que esquecem, dá um branco e tudo aquilo que ela tinha planejado ali para a reunião não sai. Então, cada pessoa tem um sentimento em relação a esse perfil de pessoas, tá? E o segundo passo é entender o que você pensa em relação a esse perfil de pessoas. Feche os olhinhos e reflita, completando a frase. Esse tipo de pessoa, né, pessoas que falam de forma mais assertiva, incisiva, dura, elas fazem com que eu me sinta 3 pontinhos. Coloca no papel. Sem filtro. A primeira coisa que vem à tua cabeça. Essas pessoas com esse tipo de perfil, elas são 3 pontinhos. Complete a frase. Essas pessoas com esse perfil, elas conseguem 3 pontinhos. Essas pessoas não são.
eu me sinto diante dessas pessoas. Eu penso que essas pessoas, 3 pontinhos, faz um brainstorming de ideias sem filtro. Sem filtro. Sem dizer, nossa, que absurdo, Carol, como é que eu penso isso? Nossa, mas meu Deus do céu, como é que... Sem filtro. O Murilo Gun, ele fala, eu já vi uma live dele, ele falando sobre como é que eles fazem o brainstorm na empresa deles e como é que ele até orienta as pessoas. É para começar pelo absurdo. Então, assim, começa falando o que veio à cabeça. Veio à cabeça, escreve. Sem filtro. Sem colocar razão, sem colocar isso pode, isso não pode, isso é feio, isso é bonito. Porque aí você vai conseguir entender quais são os seus pensamentos, quais são as suas crenças, quais são as ideias que estão dentro de você. Tá? Então, entender como você se sente, entender o que você pensa, entender como você se comporta. Como é que eu reajo diante dessas pessoas? Como é o meu comportamento? Tá? Cada um tem uma forma de comportar. Você, é o que eu falei, você esquece a informação, você se trava, a sua voz gagueja, você não consegue responder nada, você responde pela metade, você responde tudo errado, troca, fala tudo errado. Você concorda com o outro, mesmo não querendo concordar? Então, como você se comporta? Como você pensa, como você sente, como você se comporta? E depois, quais são as consequências disso no seu dia? Como é que é o pós-acontecimento? Chicotinho? Você fica ali remoendo? Como é que é isso? Desde a hora que começa até a hora que isso se estica. Autoconhecimento. Como você se sente, como você pensa, como você se comporta. Autoconhecimento é muito mais profundo de eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu sou introspectiva, eu sou extrovertida. Meu ponto forte é esse, meu ponto fraco é esse. É como eu penso, como eu me sinto, como eu me comporto, o que está dentro de mim. Começar a aprofundar, mergulhar mais nesse autoconhecimento. Como eu respondo a uma situação e como eu respondo a outra. Diante dessas pessoas com essas características, eu me saio bem. Mas diante dessas outras, eu travo, eu vacilo comigo mesma. Tá? Começar a descer aí nesse autoconhecimento. E assim, quando você se dá conta de que você responde de uma forma em relação a determinadas características de pessoas e você responde de outra forma em relação a outras características, né, pessoas com outras características, você vai vendo que a tua questão é em relação a um pequeno pacotinho. Então, não é sobre esse pacote de características, de pessoas que têm essas características, que é o verdadeiro problema. Não é o pacote, é como você se relaciona com essas pessoas. É o que você interpreta, é o que você conversa com você na sua mente, é o que você sente, é o seu comportamento, é você. Entende? Porque não adianta a gente colocar a responsabilidade para cima do outro, porque o outro é grosseiro, porque o outro é rude, é mal educado, meu chefe é isso, meu chefe é aquilo. Não adianta. É preciso trazer isso para dentro e entender. Eu preciso modificar algumas coisas dentro de mim para eu me relacionar com isso que simplesmente é e eu não tenho controle nenhum para mudar, tá?
Tá? Então você começa a entender quais são as ideias, as crenças que tem dentro de você. E aí, uma questão importante é a gente entender que essas ideias, elas estão aí dentro de você, essas crenças, elas foram criadas, elas estão aí dentro de você, mas elas não são você. Elas não são a sua essência. Esses sentimentos não são a sua essência. Tá? A Carol Dweck, que é uma... Dweck, não sei como é que fala. Ela é uma psicóloga. Ela é americana e ela escreveu um livro, Mindset, a nova psicologia do sucesso. E nesse livro ela fala como que as nossas crenças, elas influenciam no sucesso profissional, no sucesso da vida, nos nossos pequenos sucessos do dia a dia. Como que as nossas crenças, elas influenciam as nossas conquistas, a nossa vida. Ela fala que existem 2 grupos de mindset, 2 grupos de mentalidade. Um grupo é a mentalidade fixa, tem a mentalidade fixa. O que é a mentalidade fixa? É aquela mentalidade que diz, eu sou assim, eu não tenho habilidade para me comunicar com esse perfil de pessoas, eu não tenho esse talento, eu não tenho essa inteligência, eu não nasci para isso. Eu escuto muito também em relação a vendas, né? Eu mesma dizia muito isso no passado. Esse negócio de vender não é comigo. Não nasci para isso. Várias coisas que a gente fala e que a gente cristaliza ao longo da vida. E acha que é isso. Eu sou isso. Né? E isso não é verdade. Não é verdade. Você não é suas crenças cristalizadas. Você não é. Você adquiriu elas e elas estão aí dentro, influenciando a sua vida, impactando a sua vida, mas elas não são você. E ela fala muito sobre a mentalidade do crescimento, que é a mentalidade que vê possibilidade de construção. Eu ainda não cheguei lá. Eu ainda estou desenvolvendo essa habilidade, tá? Ela fala muito sobre desenvolver habilidades, capacidades pelo esforço, pela determinação, por um passo a passo. Então, ela diz que ela traz estudos com crianças, é muito interessante o livro dela. E ela fala que você pode construir capacidades e habilidades. Não é porque você não nasceu, você não era aquela criança que se comunicava e falava e respondia, sabe, com confiança, com firmeza para todo mundo, você não se vendia ali, sabe, você não dizia no que você era bom. Eu tenho um filho que fala, eu sou muito bom nisso. Eu tenho outro que eu já preciso estimular isso nele. Tá? E um nasceu assim, um já veio com uma predisposição a uma habilidade. O outro não. Mas pode ser desenvolvida nesse que não veio com essa habilidade. Ele não é assim. Porque o que as pessoas não entendem é que a gente, desde quando a gente entra na barriga da mamãe, a gente já começa a perceber o mundo, começa a perceber o que a mamãe está sentindo, os medos, o que o papai diz, né? O que a mamãe pensa em relação ao papai, o que a mamãe pensa em relação à gravidez. A gente vai começando a dar interpretação, mas Carol, eu não tinha nem cérebro ainda, quando era uma bebezinha. Sim, mas é o nosso campo emocional, é o nosso subconsciente, o nosso campo de energia que começa ali a captar e perceber
a vida de uma determinada forma. E isso só vai sendo alimentado ao longo da vida. Não é do tipo, saiu da barriga e começa a olhar e começa a perceber a vida. Não, desde que entrou na barriga, já começa a perceber. E aí, a pessoa percebe e já vai dando um sentido. E cada criança vai dando sentido de um jeito. Gêmeos. Cada um vem de um jeito, cada um vem com uma personalidade. Cada um vai sentindo a vida ali de uma determinada forma. Vai interpretando, vai dando um significado. Então, a gente vai dando significados e aquilo ali, se a gente der um significado que traz um resultado negativo pra gente, aquilo ali pode ser corrigido ao longo da vida. Pode ser alterado, tá? Então, a Carol Dweck fala muito sobre essa possibilidade de você construir, de você desenvolver. Ela fala muito pelo esforço, né? Eu costumo dizer que as crenças, elas andam de mãos dadas com os sentimentos. Então, é importante a gente trabalhar a nossa mentalidade, a nossa razão, nossa lógica, forma de pensar, a visão de mundo. Sim, muito, 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 muito importante. Mas a gente também precisa trabalhar a nossa emoção. Porque ela pula, bate ali e o negócio salta. Tá? Então, é isso, trabalhar a razão e a emoção, tá bom? Então, eu estava falando sobre essa perspectiva da mentalidade, de trabalhar a mentalidade de crescimento. E como é que a gente pode fazer isso? A gente pode, pouco a pouco, começar a construir essa mentalidade de crescimento. Então, por exemplo, aquele exercício que você fez, eu penso que essas pessoas, aí complete a frase, né? Elas querem me fazer eu me sentir, complete a frase com 3 pontinhos, né? Essas crenças que você foi descobrindo ao longo do exercício, você vai observando elas e vai começando a neutralizá-las com novas ideias. Neutralizar, Carol, eu não gosto muito dessa coisa de quebrar uma crença limitante. Eu sou terapeuta e coach. Porém, eu não gosto muito desse termo, porque parece que fica assim, do tipo, vou dar uma paulada na minha crença e vou quebrá-la e pronto. Ela vai embora, vai desaparecer da minha vida. Não é bem assim que funciona, é um trabalho mais contínuo. Tá? Quem dera que fosse assim, vou dar uma paulada na minha crença. Na minha crença e a minha crença vai sumir de mim. Não é assim. Quem dera, quem dera. Mas aquela música, se lembra? Quem é da década de 70, 80 vai se lembrar dessa música da Barata. Vou dar uma paulada na minha crença. Ah, Jesus! Bom, então eu gosto dessa ideia de neutralizar a crença. E como é que a gente faz isso? Trazendo uma nova ideia, trazendo a sua deusa poderosa que habita dentro de você. Se você acredita que você é filha de Deus, que você é fruto dessa energia maior, desse Criador, eu não sei como é que você fala. Se você acredita que você é filha dele, se você acredita que ele é perfeição, que ele é amor, que ele é inteligência suprema, se você acredita nisso, você tem isso dentro de você. Você tem isso dentro de você. E aí, você precisa trazer isso à tona, para você conseguir conversar, dialogar com a sua criança machucada, sabe? Com essa voz que fala um monte aí na sua cabeça, que te desestabiliza, que te vende um monte de ideia, um monte de crenças e fixas.
Você precisa trazer a sua deusa poderosa para conversar, pouco a pouco. Tá? Então, começar a substituir essa ideia de que diz que essa pessoa é maior que você, que essa pessoa é mais poderosa, que essa pessoa é capaz de te diminuir, que essa pessoa é capaz de fazer com que você se sinta de uma determinada forma. Sabe? A gente entrega ali todo o nosso poder nas mãos. Tá aqui. Guarda aí. Aquela brincadeira de infância. Guarda bem seu anelzinho. Você bota o poder aqui dentro da mão e fala, tá aqui, ó. Pra você. Você é capaz de me desestruturar, você é capaz de me detonar. Não. Somos todos filhos de Deus. Do ponto de vista da energia, somos todos do mesmo tamanho, temos todos a mesma grandiosidade. Por questões de vida, aquela pessoa está num cargo maior, aprendeu a se comportar de uma determinada forma, tem uma determinada personalidade, um jeito, ok. Ok, você tem o seu, ela tem o dela. Mas eu tô falando sobre essência. Em essência, vocês são todos do mesmo tamanho. Tá? Então é começar a neutralizar essa energia. Neutralizar essa energia que diz que você é menor, que te derruba. Ai, Carol, mas isso é muito difícil. Não vou dizer para você que é um trabalho de um dia, que é quebrar uma crença e a crença está quebrada e já foi. Não é. A física, ela fala sobre um processo de entropia. O que é o processo de entropia? Eu trouxe aqui porque eu não entendo, né, de física assim, a ponto de falar de forma natural. Ó, a entropia é uma grandeza termodinâmica associada à irreversibilidade dos estados de um sistema físico. É comumente associada ao grau de desordem ou aleatoriedade de um sistema. É essa partezinha aqui que é importante pra gente. É comumente associada a um grau de desordem. Então, a física fala sobre esse processo de desordem. Ela fala que é um processo natural. Natural. E o que isso tem a ver com o nosso papo de hoje? Tem tudo a ver, porque essa tal dessa entropia que acontece aí no mundo e na vida, os físicos falam, se você tira um gelo da geladeira, ele derrete. Você precisa colocar esforço e energia para guardar ele de novo para ele não derreter. Se você não organizar a sua cidade, ela vai virar um caos. Se você não botar uma equipe ali para limpar, não direcionar, não gerir, vai virar o caos. Se você não arrumar a sua mesinha de trabalho, 1, 2, 3, uma semana, ela vai virar um caos. Então, esse princípio, ele fala que você precisa colocar força, energia e dedicação para você organizar, porque senão as coisas elas tendem naturalmente a caminhar para um caos e para uma desordem. E isso tem tudo a ver aqui, olha, com a nossa mente. A nossa mente, ela também tem uma tendência de caminhar para o caos e para a desordem. Então, se você não coloca ali esforço, dedicação, se você não diz o que você quer, se você não conversa com essa voz que está aí te levando à loucura, você simplesmente fica entregue e vendida. Então, essa entropia, ela é vivida dentro da nossa psique, que é a entropia psíquica. A entropia psíquica diz que a gente precisa organizar a nossa psique, a nossa mente. A gente precisa trazer com dedicação, com esforço, o que a gente quer pra gente. Então, se você entra nesse caos, não fique achando, se você entra, né, quando você entra nesse caos, não é se você, é quando você entra no caos, porque todo mundo entra. Agora, algumas pessoas entram em relação a um determinado perfil de pessoas, como é o caso aqui que a gente está falando, sobre esse perfil mais incisivo, de opinião forte. Então, você acaba entrando nesse caos interno diante desse perfil.
Mas pessoas que não têm essa dificuldade, não têm esse desafio em relação a esse perfil de pessoas, se sentem assim em outras áreas da vida, em outras formas de se apresentar para a vida, em outras situações. As pessoas todas vivem a entropia psíquica. Todo mundo precisa colocar esforço para poder arrumar a mente. Então, você é nesse aspecto, outras pessoas são em outros aspectos, em outras situações. Isso não é um problema seu, isso não é uma questão sua, entendeu? A questão da entropia psíquica, a questão desse caos que a sua mente caminha. É natural. Não fica achando que você é um alien, um ET, que isso só acontece com você. Não, isso é um processo natural e o seu acontece diante de pessoas com esse perfil, tá? Então, tira esse peso aí que diz que eu. Como eu ficava antigamente, sabe? Eu achava que... Gente, eu há uns 15 anos atrás era uma loucura. Eu achava que eu tinha uma mente fixa, eu sou assim, eu não consigo, eu vou morrer assim, deixa eu ir. Eu pensava, deixa eu me fortalecer com outras habilidades, porque essa aqui não tem jeito. Só que tem jeito. Tem jeito. Você pode desenvolver. Trabalhando a sua mente, trabalhando a sua emoção em relação a isso, tá? A gente tem vários exemplos aí de pessoas que conseguiram modificar a sua história, né? O próprio Michael Jordan, tem o documentário da Nike, né? Nike Air, se eu não me engano é esse o nome do documentário. Ele foi tirado de um time, né? Disseram que ele não era bom o suficiente, em outras palavras, né? Então, assim, ele trabalhou. Existem várias situações, vários casos, né? No esporte, então é muito comum a gente ver esse tipo de situação, tá? Então, fui dar o exemplo aí do Michael Jordan, acabei me distraindo. Deixa eu ver aqui pra onde... a gente tá falando sobre a entropia, tá bom. Então é isso. Então a entropia faz parte da vida e você precisa organizar a sua mentezinha e dizer para ela que você quer construir um caminho em direção a isso. Existem possibilidades para isso. E Carol, você não disse que a crença ela anda de mão dada com uma emoção? Eu disse que a crença anda de mão dada com uma emoção. E aí, a gente faz esse trabalho com as nossas crenças, com as nossas ideias, esse trabalho de ir neutralizando, de conversando de forma gentil, empática, igual você conversa com uma criança, igual você conversa com uma amiga querida, você já não sai ali, né? Você vai com cuidado, você traz o seu lado mais inspirador para conversar e ajudar essa pessoa. Então é isso que você precisa fazer com você, trocando as suas crenças, colocando sempre crenças com novas possibilidades, tá? E a parte emocional, ela precisa, para essa parte emocional, a gente precisa revisitar a história, a sua história, a história da pessoa, para poder entender, né? Porque o que acontece? Esse sentimento que tá aí no seu coração, que pula diante de uma determinada situação, que pula quando você tá de frente para essas pessoas, para esse seu gerente, essa pessoa aí que fala de forma mais firme, esse sentimento, ele não nasceu hoje. Ele não nasceu quando você entrou nessa empresa. Ele não é de hoje. Se você parar para fazer uma análise, você vai ver que isso é muito antigo. Pode ser que lá no passado ele não tinha essa força toda, porque foram várias situações que foram acumulando ali.
né? Potencializando ali na sua vida esse sentimento. Mas ele não é novo. Ele não é novo. Ele já tá aí, ó. É mais antigo do que você possa imaginar. E aí a gente precisa olhar para sua história. Olhar para sua história para quê? Para você se fortalecer emocionalmente, para você conseguir andar pela vida e conquistar o que você deseja. Porque essa fragilidade emocional diante desse perfil que fala de forma mais firme está prejudicando você. Você está se afastando das oportunidades, você está deixando de ousar, você está deixando de comunicar o seu conhecimento. Você está se encolhendo para a vida. Então, é importante você olhar para a sua história, porque é isso que vai fortalecer você. É isso que vai te ajudar a sair de uma empresa e ir para outra e encontrar aquele mesmo perfil de chefe, aquele mesmo perfil de gestor, de par, e saber lidar melhor com ele. Porque essas pessoas estão em tudo quanto é lugar. Não adianta. Você precisa aprender a se relacionar com elas. É só fazer um exercício na sua empresa antiga. Quantas outras pessoas não tinham com esse perfil aí que está te incomodando hoje? Faça uma análise. E na anterior? E no estágio? E na adolescência? Você vai ver que sempre cruzaram pessoas no seu caminho com esse perfil. Tá bom? Então, é sobre você, não é sobre elas. É sobre você aprender a lidar com isso. Tá? Por isso é importante olhar para a razão e para a emoção. Trabalhar essas duas frentes. E a gente faz isso no Projeto Ela. O Projeto Ela é um projeto de mentoria, é um projeto Ela, Eu Leve Autoconfiante. É um projeto de mentoria onde a gente trabalha a visão de mundo, onde a gente trabalha os nossos sabotadores, a gente trabalha essa dificuldade, esse desafio de se colocar diante de determinadas pessoas com esse perfil incisivo, forte. A gente trabalha isso tudo de forma muito objetiva, de forma muito direta. Para quê? Para você conseguir se sentir leve, confiante na vida e transitar aí, sabe? Fazendo o seu, fazendo o que você veio para fazer aqui nesse planeta, nessa terra. Cumprindo o que você gosta. Com tranquilidade. Ah, Carol, vou deixar de errar, vou deixar de... Não, não vai. Mas você vai lidar melhor com isso. Sabe? Você vai conseguir se comunicar melhor com essas pessoas. E o dia que você não conseguir se comunicar, você não vai fazer disso uma tempestade num copo d'água. Você vai lidar, vai corrigir e próximo, porque você tem confiança dentro de você. Entende? Então é isso. Fica aí esse exercício para reflexão, sabe? Um exercício para aumentar o seu nível de autoconhecimento, você entender como você se sente, como você pensa, como você se comporta diante dessas pessoas, quem são essas pessoas na sua vida, tá? E aí, quando você já tiver essas respostas, né, de como você pensa, de como você sente, começa a trocar essas ideias, começa a neutralizar essa ideia. Começa a dialogar com essa ideia de um outro lugar, de um lugar mais maduro, mais empoderado, mais forte, da sua deusa dentro de você. Tá bom? Então, nos vemos na sexta-feira. Fique bem e até a próxima. Vídeo ao vivo. Deixa eu ver se eu não tô... Ah. Então,